Oi pessoal, tudo bom com vocês? Olha eu aqui outra vez, agora para falar sobre os pontos negativos de morar aqui no Japão, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Emily Tominaga, né? Eu faço vídeos sobre o Japão porque eu moro aqui no Japão há muito tempo. Então eu já peço, quem não é inscrito, por favor, já vai se inscrevendo no meu canal para não perder nenhum post meu, né? Nenhum vídeo meu. Deixe seu like já para não esquecer, né? Porque às vezes esquece. Comente alguma coisa, fala um oi para mim que já vai me ajudar bastante, tá bom? Então vamos lá aos pontos negativos de morar aqui no Japão. Então vamos ao primeiro ponto positivo, não, ponto negativo de morar aqui no Japão, né? Assim, eu não gostaria de falar mal do Japão porque eu moro aqui no Japão, né? É daqui que eu tiro meu sustento, né? Mas infelizmente o Japão tem pontos negativos, que é a discriminação com estrangeiros, né? Seria a xenofobia, né? Aqui no Japão, antigamente, né? Eu pensava que só antigamente que tinha isso, né? Mas recentemente eu vi um caminhão desses, né? É um caminhão e um ônibus, né? São dois. Eles andam juntos, assim. É um caminhão preto, né? Todo pintado de preto, até os vidros são todos fechados, assim, de preto, né? Com duas bandeiras de guerra, assim, né? Na frente. A bandeira de guerra do Japão e um alto-falante preto, assim, né? Pintado de preto em cima, né? Do ônibus e do caminhão. Daí, quando eu morava num Dante, né? Que é, assim, um conjunto de prédios, né? Onde morava bastante estrangeiros, acho que, tipo, 80% eram estrangeiros, né? Então esses caminhões, assim, desses japoneses que são contra os estrangeiros morarem e trabalharem aqui no Japão, eles tinha uma avenida que circundava, né, esse condomínio de prédios. Daí eles falavam assim: vão embora daqui do Japão, a gente não quer vocês aqui, seus estrangeiros e não sei o que, né? Então isso era muito assim, nossa, eu ficava até com medo, né? Daí uma vez teve uma luta, né? Um confronto, né? Entre esses japoneses que são contra os estrangeiros com os brasileiros, no caso, né? Na época, assim, né? Até veio o governo, né? Os militares japoneses tiveram que intervir, né? Para não ter uma guerra civil ali, né? Um confronto, né, mais assim exacerbado, né? Então, mas daí recentemente eu vi esses caminhões lá em Tóquio, no centro de Tóquio, né, perto da embaixada americana, inclusive, né? Então isso daí assim, tem alguns japoneses que trabalham nas fábricas, né, junto com a gente, assim, que eles realmente não gostam de estrangeiros. Eles não ajudam, eles não querem ajudar, às vezes querem até dificultar, maltratam, né? Infelizmente tem isso daí aqui no Japão, então isso é um ponto negativo, né? Falando de outro ponto negativo, né? Um segundo ponto negativo dentro dessa coisa assim de discriminação é contra as mulheres, principalmente as estrangeiras, né? Aqui no Japão, as mulheres são sempre assim em segundo plano, mas são tratadas assim como se fosse um ser inferior aos homens, né? Os homens não dão muita bola assim se a mulher é inteligente, né? Eles não valorizam, né? Inclusive eles até desincentivam, né, a pessoa. Por exemplo, na minha fábrica, eu gosto de dar muitas ideias, né, todo lugar que eu trabalho, eu gosto de, como é que se fala? Falar melhorias, né?
E às vezes o chefe que tá ali, o líder, assim, nem dá bola pro que eu falo, né? Mas mesmo assim eu implanto a minha melhoria, pelo menos no local do meu trabalho. Daí o chefe vê, né? O líder vê, às vezes, que eu tô fazendo melhorias que realmente foram melhorias, né? E daí, quando é a época dele, né? Porque os japoneses, eles têm uma época que eles têm que fazer um kaizen, né? Falar uma melhoria, porque eles ganham um dinheirinho, né? Eles, como sendo Shain, né? Eles são funcionários da fábrica mesmo, eles ganham se eles falarem uma melhoria que deu certo, tipo assim, né? Então esse líder pegava e vinha falar pra mim assim: ai, Emiri-san, o que você acha de alguma ideia nova aqui, né, na sessão, né? Então nessa hora ele vinha pedir a minha opinião, né? Mas pra me incentivar em alguma coisa, zero, né? Tipo, as mulheres aqui, elas, principalmente assim, quando casam, né? Os homens, assim, não fazem nada, geralmente, né? Não é todos os homens, né? Eu tô falando assim, geralmente, né? Que eu vejo assim, é que a mulher é que faz as compras, a mulher é que cuida dos filhos, né? E o marido geralmente nem carrega as compras quando vai no supermercado, quando volta do supermercado, sabe? É uma coisa assim, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Tem muito mais outras coisas, né? Que as mulheres são discriminadas aqui, principalmente as estrangeiras, né? Que eles têm um pré-julgamento de que mulher estrangeira veio aqui para outra coisa, aqui pro Japão, né? Então é isso daí, assim, eu tô falando assim resumidamente, tá? Pro vídeo não ficar muito longo, né? Muito extenso. Então, a terceira ponto negativo, né? Que eu falei das mulheres, que seria o segundo, né? O terceiro ponto negativo é que, por exemplo, os impostos, né? Eu tô olhando ali na minha colinha. Os impostos aqui no Japão são muito caros. Por exemplo, no outro vídeo que eu falei dos pontos positivos, né? Que o governo ajuda bastante, o ponto negativo seria, por exemplo, o Shakai Hoken, né? Que é uma coisa assim que foram nos últimos anos, há muito tempo atrás, quando eu cheguei no Japão, não era obrigatório, agora é quase que obrigatório, né? Você como estrangeiro também entrar no Shakai Hoken, né? Shakai Hoken é tipo um plano de saúde, vamos dizer, né? Mas está englobado 3 coisas: a previdência, né? O seguro de bem-estar e saúde também, né? Para casos assim de ajuda, né? Que tiver que ajudar, né? Como foi do corona, tá dentro desse tipo imposto, né? Vamos dizer assim. E o plano de saúde. Então são 3 coisas. Ele é bem caro, né? Por exemplo, um salário de mulher de 200 e poucos mil é um salário baixo, né? Aqui pro Japão. Só de Shakai Hoken, né? Vai descontar, pelo menos o meu, desconta 42 mil. Pra você ver. É muita coisa, né? Então, e isso eu acho um ponto bem negativo, assim, né? Principalmente pra mulher, né? Que ganha pouco aqui. Porque esse também é um ponto negativo para as mulheres aqui, né? É que as mulheres ganham menos do que os homens. Pode falar assim, não, mas não é mais assim, já tá mais equiparado e tal. Não, mas as mulheres vão ganhar menos do que os homens. Dependendo do lugar, né? As mulheres não têm chances, assim, de ganhar bem, né? Os homens têm muito mais chances de arrumar um emprego que ganhe melhor do que as mulheres, né? Então é nesse sentido, assim, sabe? Então, e os impostos também, por exemplo, de produtos, antigamente eu não sei, eu não lembro mais quanto que era, mas sei que hoje tá 10% o imposto, né, sobre os produtos que você compra. Então eu acho que é muita coisa, assim, né? Apesar que aqui não tem inflação. Teve uma inflação por causa do corona, eu acho, né? Assim, foi bem assim, bem alto. Por exemplo, uma latinha de café, né? Fazendo um exemplo, que
antes um pouquinho do corona, custava Ryakuen, custava 100 ienes, hoje tá 130. Então, passou assim 30 anos custando 100 ien, Ryakuen, né? E agora, depois de 2020, subiu para 130. Então foi uma coisa muito significativa, né? Com isso veio o efeito dominó, né? Que as coisas foram ficando mais caras, daí tá tendo um desemprego, estão mandando embora muita gente, né? Então isso foi o efeito do corona, um efeito negativo, né? Do corona aqui no Japão. Mas, né? Voltando aos impostos, né? Então, e você tem que pagar muitos impostos, desconta. Fora isso, fora o Shakai Hoken, tem outros tipos de impostos também, né? Que é do governo. Então, é muito imposto. Depois você tem que pagar imposto da prefeitura, de moradia, de você morar no município. Isso daí já é um outro imposto. Então, são muitos impostos. Eu sei que no Brasil também tem muitos impostos, né? E que no Brasil, às vezes, não são aplicados para o povo, não devolvem isso para o povo, né? Aqui no Japão eu acho negativo, mas, né, é negativo, mas o governo ajuda quando precisa, né? Então não é totalmente negativo, né? É mais ou menos negativo, né? Então esse foi o terceiro. O quarto ponto negativo que eu acho aqui do Japão, por exemplo, se você quer alugar um apartamento, né? Principalmente o estrangeiro. Eu tô falando de pontos negativos assim para o mais voltado para os estrangeiros, né? Que eu acho assim. Se um estrangeiro quer alugar um apartamento, uma casa, tem muita dificuldade das imobiliárias assim aceitarem um estrangeiro para conseguir um apartamento. Eles vão tentar dificultar assim o máximo, né? Precisa de fiador, às vezes você não encontra um fiador assim que como é que se fala? Que atenda, né, as exigências de ser um fiador, né, para a imobiliária. Para você entrar num apartamento, geralmente você tem que dar de 3 a 5 aluguéis, assim de uma vez, que eles falam, um é pro dono do imóvel, outro é para a imobiliária, e mais 1 ou 2 de garantia, né? E outro terceiro seria para alguma coisa lá. E geralmente eles falam assim, não, mas esses 3 aqui talvez vai voltar, né? Depois que se você entregar o apartamento, mas geralmente nunca volta, né? Eles sempre inventam alguma coisa, porque tem que reformar tal coisa, tem que limpar não sei o que, e não volta. E às vezes você limpa o apartamento, você entrega melhor até do que quando você pegou o apartamento. E mesmo assim eles dão uma desculpa lá e não voltam esse dinheiro. Então isso eu acho um ponto muito negativo aqui para quem quer alugar um apartamento, uma casa, né? E aqui para comprar casas também tem muitas exigências, principalmente para os estrangeiros. Logicamente, já melhorou bastante, né, do que era antigamente, né? Hoje em dia tem muitos brasileiros que estão comprando casas, né? Então, e assim, até eu tenho um amigo meu que eu vou querer entrevistar um dia, né? Mas é que ele mora muito longe e ele não sabe que eu quero entrevistá-lo. Ele vende casas, ele constrói e vende as casas, né? Talvez ele até esteja vendo esse vídeo aqui. Então, esse seria o quanto à moradia, né? Aluguel. O quinto ponto negativo seria o idioma, né? Assim, para quem vem para o Japão e não sabe falar nada de japonês, né? Eu quando cheguei aqui também praticamente eu não sabia falar nada, né? Sabia falar só o basiquinho mesmo, o basiquinho do basiquinho. Não sabia me defender, né? Então isso é um ponto muito negativo para quem é estrangeiro e vem aqui, porque o japonês ele não se esforça para te entender. Se você não souber falar um japonês bem,
ele não vai se esforçar para te entender, né? Ele não vai falar assim, ai, vamos, né? Não, você tem que saber falar japonês, né? Se você vem para o Japão, por exemplo, eu sei falar inglês, sei falar bem inglês, não vai adiantar nada, porque japonês geralmente não fala inglês, né? Falam inglês assim, algumas palavras assim, né, que já estão introduzidas na língua japonesa, mas em outra forma, assim, não é uma fluência em inglês que o japonês tem, não. Eles não entendem inglês. Então, se você vem aqui, a língua é uma barreira assim bem grande. Então, para quem está vindo para o Japão, eu aconselho a aprender pelo menos um básico para você poder se defender e se virar aqui para trabalhar e fazer compras, por exemplo, né? Então, a 7ª coisa negativa, na minha opinião, aqui do Japão, de morar e trabalhar aqui no Japão, seria as leis, né? Então, aqui um estrangeiro é muito difícil ele ter o acesso às leis japonesas, leis trabalhistas, né, principalmente para quem trabalha aqui no Japão, né? Então é muito difícil você ter esse acesso, ter uma consultoria, né, de leis, se acontece alguma coisa assim. Então isso eu acho assim um ponto negativo para os estrangeiros, né? Esse acesso, você saber assim aonde procurar, onde ir quando precisa, né, de alguma coisa assim. Então, principalmente para quem não sabe falar japonês, isso é muito difícil, né? Quando acontece alguma coisa assim, o estrangeiro saber o que ele tem direito, quais são os deveres, né? Então, isso eu acho uma parte bem negativa aqui do Japão, né? Então, deixa eu ver. A 8ª coisa negativa, acho que tá tendo mais coisa negativa do que positiva, né? Depois vocês vejam meu vídeo das coisas positivas, dos pontos positivos aqui do Japão, né? Não, logicamente aqui tem muita coisa positiva, né? Seria o japonês, ele é muito assim individualista, né? Apesar de ele ser muito educado, assim, né, no tratamento, assim, principalmente de fregueses, clientes, essas coisas assim, né? O japonês não é muito amigável, né? Por exemplo, na vida de um japonês, quando ele está na escola, numa faculdade, num colégio, ele faz 2, 3 amigos e é esses amigos que eles vão levar para o resto da vida deles. Eles não precisam de mais amigos, né? Então, se você acha que um japonês, você vai fazer uma amizade com um japonês, você vai na casa dele, vai frequentar a casa dele, né? Muitas vezes, quando no Brasil, né, a gente brasileiro é muito amigável, gosta de fazer amizade muito fácil, e com estrangeiros, quando a gente está no Brasil, a gente trata os estrangeiros muito bem, né? É muito simpático, né? Os brasileiros são muito simpáticos. O japonês já não é simpático, né? Com estrangeiros, principalmente, né? Então, isso eu acho um ponto negativo aqui para o Japão, né? Você não consegue fazer amizade assim com o japonês, você não sente assim que o Japão é a sua casa, né? É o seu país, né, que te acolheu aqui. Não é muito assim, sabe? Eu pelo menos não me sinto, já moro muito tempo aqui e eu não sinto isso daí, né? Logicamente, assim, no trabalho eles são legais, né? Eu tenho muitos pessoas japonesas assim que eu conheço que são muito legais, né? Mas também é muito difícil assim você criar uma amizade. Eu não sei se porque eu me tornei uma pessoa muito reservada, né? Desde criança, talvez seja por isso, né? Pode ser que tenha pessoas que têm uma amizade maior, assim, com o japonês, que vai para lá e para cá, com japoneses, assim, mas eu acho que no geral
japonês não gosta de fazer amizades assim, né? Elas ficam totalmente frias com o marido, é outra pessoa, né? Então isso eu acho um ponto bem negativo aqui pro Japão, né? Então é isso daí. Então esses são alguns pontos negativos, né? Quem souber de mais, quem lembrar de mais pontos negativos, pode fazer nos comentários aqui, fala pra mim, né? Quem sabe eu faço um outro vídeo, né? Falando sobre mais pontos positivos e negativos, tá bom? Então é isso daí. Então, por favor, mais uma vez, quem não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, por favor, porque o YouTube mudou as regras de monetização, tirou toda a minha monetização, eu tenho que começar, né, agora que começar tudo de novo, e são mais regras assim que praticamente fica impossível de um canal pequeno como o meu monetizar, mas eu estou tentando por vocês, né, para levar a informação para vocês. Então, por favor, deixe seu like, se inscreva no meu canal, comentem, qualquer coisa, fala: oi Emily, tudo bem? Gostei do seu canal, qualquer coisa assim, compartilhem, divulguem o meu canal, que eu vou ficar muito agradecida. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.